Fala aí, minha galera, beleza? Gente, mais um vídeo aqui. Hoje eu vou explicar pra vocês o que muita gente tá me perguntando lá no Instagram. Tem gente que não tá entendendo nada, tem gente que chegou agora. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve nesse canal, deixa o like, curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa família aqui no canal do YouTube e também no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui, então é só seguir a gente e acompanhar lá também. Sumi, né? Eu dei uma sumida das redes sociais, mas tem gente que não tá entendendo nada. Algumas pessoas sabem o que tá acontecendo porque pegou esse pedacinho. Mas para você que chegou agora, principalmente lá no Instagram, que não tá meio perdido assim, né? Porque eu dei uma sumida. O que aconteceu nesses últimos tempos foi que no dia 24 de julho, o João Gabriel foi diagnosticado com diabetes tipo 1, né? E é uma doença completamente nova pra gente, a gente não sabe absolutamente nada. Ninguém na nossa família tem, pelo menos não que a gente conheça, que a gente saiba, né? Então ele é o primeiro caso e ele tem 7 anos, né? Então foi um choque assim pra gente e por ser aqui no Japão, pode ser que a gente esteja assim um pouco mais aliviado de estar aqui pelo sistema de saúde ser melhor, né? De ser mais cuidadoso e também um pouco mais preocupado, porque é em japonês que eles dão as instruções. E por ser uma intérprete, uma tradutora, ela, primeiro que tem palavras que ela não sabe traduzir para o português, tem palavras que não tem tradução, e aí as coisas ficam um pouco mais complicadas, assim, né? Mas a gente não tem do que reclamar, não. Nós fomos muito bem assessorados. Vou contar para vocês um pouquinho de como a gente descobriu, pode ser que auxilie aí outras mamães, né, outras famílias, pra gente ficar um pouquinho mais atento aos sinais, né? O João Gabriel, ele nunca foi uma criança muito magrinha, assim, né? Ele sempre foi gordinho, não magrinho igual a Maria, né? A Maria é bem magricelinha, mas ele sempre foi gordinho, sempre foi bochechudinho, teve barriguinha, tudo. E aí, aqui, ele teve uma época que ele deu uma engordadinha, que era bem visível. Não sei se foi quando ele raspou a cabeça também, que parece que ele, né, deu uma inchadinha, ficou maior, mas ele realmente deu uma engordada. E aí, de repente, ele começou a perder peso. Ele, na verdade, assim, ele engordou bastante e a gente até brincava, falando, vamos fazer um exercício, amanhã vamos andar de bicicleta, vamos caminhar, vamos correr. E ele falou assim, não, eu quero emagrecer, eu quero ficar com a barriga pequenininha, não sei o que, né, ele brincando. E aí essas coisas a gente sempre levou na brincadeira, mas até então tava tudo certo, tá? Ele não tinha problema nenhum de saúde, não reclamava de nada, então a gente simplesmente ignorou essa ideia. De repente ele começou a ficar muito cansado, exausto para tudo, sem concentração na escola, não conseguia fazer as atividades, não conseguia andar de bicicleta, que era uma coisa que ele gostava muito, ele gosta muito, não tinha disposição para absolutamente nada. Mas aí o que a gente pensa? Uma criança de 7 anos com um tablet e um celular na mão, ela só quer vida eletrônica, né? E aí foi o que a gente tava achando que era isso. Tanto é que uma vez eu falei, não, larga o tablet, eu vou precisar fazer uma entrega. Eu falei, vamos comigo, vamos andar, a gente vai de bicicleta rapidinho. E aí, beleza. Gente, é uma quadra daqui da minha casa. Ele desceu uma beleza, pra voltar ele voltou chorando, de verdade, aos prantos, no escândalo, assim, que ia morrer, que não sei o quê, que não tava aguentando. É dramático, não sei quem puxou, deve ter sido o pai, é o meu palpite, né? E aí ele voltou, assim, muito cansado, e gente, é uma quadrinha de nada, nem tem ladeira, sabe? É uma reta. E ele voltou exausto, e aí eu falei, vim brigando com ele ainda, porque eu falei, isso é um absurdo, que imagina, fica de frescura, porque não sei o quê, porque eu achei o quê? Eu tirei o tablet dele, né, pra ele andar, então eu achei que ele tava fazendo corpo mole por causa disso. Me sinto culpada hoje? Sinto. Mãe se sente culpada mesmo. Então, ele ficou, assim, muito indisposto pra tudo. E aí, tudo bem. Ele foi perdendo o apetite, não queria comer mais, não queria jantar, nada pra ele tava bom, toda a comida que eu colocava na mesa era ruim, ele não gostava de nada que eu fazia, por mais que fossem as coisas que ele mais gostasse na vida, ele não queria comer, não tomava café da manhã, não queria, ele almoçava na escola, então ele tomava o leite e comia arroz puro, tá? Porque aqui na escola japonesa a refeição é servida com 200 ml de leite, que é uma garrafinha de vidro. Não sei se eu já falei isso pra vocês no YouTube, mas é isso. E aí ele tomava o leite puro e comia arroz. Então essa era a refeição dele, né? Ele não tava querendo mais comer nada.
Até aí, tudo bem também. É alface, porque o João Gabriel sempre comeu todos os vegetais. Ele comia muito bem, não tinha do que reclamar. Só carne que ele não é muito chegado aqui. Na verdade, nenhum de nós somos. Quem gosta mais de carne aqui é o Gabriel. Ninguém estranhou nada, né? Aí tudo bem. Ele ficou essa semana assim, já tinha uns 15 dias que já tava comendo mal. E aí, de repente, ele emagreceu 4 quilos. Só que fazia uns 8 dias, um pouquinho mais de uma semana que eu tinha pesado ele. E ele perdeu esses 4 quilos na semana. Eu fiquei, meu Deus, né? Aí eu falei assim, não, porque tá crescendo. E a gente fica dando desculpa, né? Não, porque tá crescendo e tal, tudo bem. Só que aí ele começou a ficar cada vez mais fraco, sabe? Tipo, de não querer mesmo fazer nada. Entramos na semana que ele ia ficar de férias. Tudo bem. Quando foi na segunda-feira, ele levantou pra ir se arrumar pra ir pra escola. Eu chamei ele por volta das 6h20, 6h30, e aí ele tava branco. Gente, mas ele tava muito branco, sabe? Com a boca pálida, assim. E aí eu encostei neles, eu olhei o ar-condicionado do quarto deles ligado. E eu falei, ligado? Eu falei, filho, você ligou o ar-condicionado? Ele falou assim, liguei, eu tava com muito calor de noite. Aí eu falei, tudo bem, porque eu não deixo o ar-condicionado dele ligado, gente, do quarto deles. Porque assim, fica frio um período à noite, né? Por mais que esteja muito quente aqui. E a gente vai lá e desliga o nosso e sabe acordar e fazer isso. Eles não, eles vão passar direto e vão passar ali aquele período que esfriou com frio, né? Enfim, tava ele e Maria gelados, super gelados. E aí eu falei assim, aí o Gabs ainda falou assim, deve ter sido isso, ligou o ar-condicionado, ficou com frio, né? Tudo bem. 6h30, ele tava meio tonto, meio assim, sabe, estranho. Eu falei, vamos tomar um banho. Ele foi, ele não conseguia se mexer. E eu vi que ele ia desmaiar, gente. Ele meio que caiu assim no meu colo. Não chegou a desmaiar, mas ele perdeu completamente as forças dele, assim. E aí eu sentei ele na banheira e acabei de dar banho nele rapidinho, assim, meio que molhei ele mesmo. Peguei ele, sequei, troquei. Eu falei pro Gabs, o Gabs tava de noite essa semana, né? Tava trabalhando de noite, que ele trabalha turnos alternados, né? Aqui no Japão, muito normal o Nikotai. E aí ele tava de noite, mas ele levanta de manhã quando ele tá de noite pra me auxiliar com as crianças de manhã, porque eu coloco as duas pra ir pra escola. E aí ele levantou e eu falei assim, Gabs, o Biel não tá bem, ele tá passando mal. Ele quase desmaiou no banheiro, olha como ele tá, e ele tava muito branco. E aí eu sequei ele, troquei ele no sofá e falei assim, vou levar ele no médico. E aí enquanto a gente arrumava a Maria, o Gabs arrumava a Maria, né, arrumava as coisinhas dela pra ir pra escola, ele falou assim, mãe, já tô melhor. Falei, filho, eu tenho certeza? Ele falou assim, tô bem. Eu falei, você tem certeza que consegue ir pra escola? Ele falou assim, consigo, sabe, tipo, melhorou, assim. Aí eu falei assim, então tudo bem. Então, não quis tomar café, comeu metade de um pão, eu fiz café dele, comeu metade de um pão de forma, e aí tudo bem. Aí eu falei, qualquer coisa, fala pra sensei, fala pra professora, me liga que eu vou buscar você. Ótimo, gente, passou o dia bem. Não aconteceu mais nada, mas a indisposição continuava, mas nada dessa queda de pressão. Na quarta-feira ele tava cansado, ele já tava de férias. Ele teve aula segunda e terça, foi tudo bem. Na quarta-feira ele tava de férias. E aí a Maria não estava de férias ainda, então eu tava indo levar ela na escola. Ele levantava comigo e a gente ia levar a Maria. Quando foi na quarta, ele voltou, né? A gente levou ela às 8, quando foi às 8h30 nós voltamos, já tava em casa, ele voltou a dormir. E aí, como eu trabalho, né, eu trabalho em casa, então eu tô trabalhando pra lá e pra cá, falei, tudo bem, ele tá lá dormindo, tá descansando, ainda brinquei, fiz uns stories, falei assim, olha o João Gabriel aproveitando as férias, tal, né, porque a gente tinha vários planos pra passear nas férias, né, as férias de verão, mas aí ele dormindo, eu brinquei com ele, tudo bem. Quarta-feira indisposto, mas assim, com aquele sono. Na quinta-feira fomos buscar a Maria, às 5 horas da tarde. E, gente, não dá 8 minutos da minha casa até a escola. Ele dormiu no caminho da minha casa até a escola da Maria. Ele não acordou enquanto eu pegava ela, ele não acordou na volta. Quando chegou, eu não consigo trazer ele escada acima, porque ele é pesado. Eu acordei ele e falei, filho, chegamos, né? E aí ele veio meio sonolento, caindo de sono, como se não tivesse dormido há décadas. E deitou, dormiu. E eu falei pro Gabi, se prepara que vai dar febre nesse menino. Porque as crianças aqui em casa são assim. Dormiu sem ninguém dar uns gritos aqui, vai ficar doente, tá com febre. Aí, tudo bem. Eu aí acordei ele, ainda mexi com ele pra ele jantar. Não quis jantar, eu falei, tudo bem. Ele vai acordar, isso era 6 horas da tarde. Eu falei, tudo bem, ele vai acordar lá pras 9, 10 horas, eu faço um lanche, alguma coisa pra ele. Não levantou. Detalhe que ele estava apenas tomando água o tempo inteiro.
E aqui eu incentivo muito tomar água, eu tenho um problema no rim, então, né, eu incentivo muito as crianças tomarem água, só que ele tava de um jeito excessivo, consequentemente, indo no banheiro muito, né? Toda hora ele levantava pra fazer xixi, ele levantava de madrugada. Gente, não tem quem faça esse menino andar esse corredor dessa casa até o banheiro sozinho. Pois nessa semana ele vinha de madrugada, levantava, tomava água. E a gente até percebeu, você falou assim, nossa, mas ele tá fazendo muito xixi. Mas aí o Gabs ainda falou, mas ele tá tomando muita água, né? E a gente achou que era normal. Tudo bem. Isso foi na quinta-feira, né? Que ele passou a noite assim direto. Na sexta-feira ficou tudo bem. Ele tava com a garganta ruim. Então, eu tava dando xarope pra ele, porque eu esqueci de falar isso pra vocês. A escola japonesa, ela faz exames periódicos nas crianças, né? E um desses exames feito em março deu alteração na urina do João. E aí a escola pediu um outro exame, aí passou março, abril, a escola pediu um outro exame, foi feito um outro exame no finalzinho de abril e fez um outro exame. Eu sei que quando foi no comecinho de junho, chegou esses papéis novamente, falando que realmente tinha uma alteração. E aí, eu tava com os papéis da escola e levei ele no hospital. Só que no dia que eu levei ele no hospital, ele tava com febre. Ele tava doentinho, né? Eu levei mais por causa desses sintomas e aí já aproveitei e levei o exame de urina. E o médico fez um exame de urina novo, fez um exame de sangue e falou assim, olha mãe, ele tá com um pouco de açúcar na urina, né? É uma pré-diabetes. O médico falou. Tem que cuidar. Não, o médico falou assim pra mim. Tem que cuidar porque pode ser uma pré-diabetes. Falei, tudo bem. E o que fazer, né? Aí o médico falou assim, vamos esperar ele melhorar dessa virose, desses sintomas que ele tá sentindo e vamos repetir os exames pra ver se não vai dar alteração. Tudo. Ele tá tomando algum remédio? Falei, tá tomando remédio do Brasil, tá tomando xarope. Que é péssimo você falar isso aqui, viu, gente? Médico não gosta, não. Mas, enfim. Aí ele tava tomando xarope, então aí tudo bem, passou nessa semana, aí isso foi numa semana anterior, quando foi nessa semana ele já tava com esses sintomas, na sexta-feira ele só tomando xarope e a tosse aumentou, ele aumentou, tossindo, e aí ele começou a ter um pouco de dificuldade de respirar, só que até então ele ficou bem, acabou. Eu falei pro Gabs, vou levar o Biel no médico, isso na sexta-feira, que ele já tava um pouco com falta de ar, né? Tá bom, quando foi sábado de manhã, levantamos, o Gabriel foi trabalhar nesse sábado, quando foi sábado de manhã, levantamos e o João Gabriel estava pálido novamente, sem querer comer nada, sem conseguir se mexer direito, morrendo de sono, todo lugar encostando, e aí ele tava com muita dificuldade para respirar. Gente, eu não sei se foi a fraqueza, se ele já tava tossindo, e aí foi a fraqueza, porque assim, não tem uma ligação uma coisa com a outra, entendeu? Mas eu sei que por essa falta dele conseguir respirar assim, ele começou a ter febre, e aí ele começou a delirar muito, sabe? Tipo, quando ele tentava falar alguma coisa e parecia que não saía aquilo. E eu pensei, vou levar ele no médico agora, né? Só que aí o Gabs não tava e eu fiquei pensando assim, vai eu sozinha com as duas crianças, final de semana não tem tradutor na clínica, vou ligar pra alguém que possa me ajudar. Porque, gente, de verdade, o que eu puder, não pedir ajuda pra ninguém, não vou pedir ajuda pra ninguém, sabe? Não é uma questão de orgulho, é de não incomodar as pessoas, porque, gente, o Japão é corrido demais, você trabalha de segunda a sexta se matando, no final de semana você quer estar com a sua família, você quer estar, você precisa fazer um mercado, você precisa passear, sabe? Então, assim, eu entendo, só que, gente, eu pedi porque era o último caso mesmo. E óbvio que eu não ia fazer de graça, as pessoas que falam japonês, elas cobram pra traduzir, e óbvio, ela podia dar o preço que fosse, a pessoa podia dar o preço que fosse, que eu ia pagar, porque é final de semana, é o tempo dela, entendeu? Eu não coloco o preço no trabalho das outras pessoas, né? Assim como eu detesto que coloquem no meu. Então, não faço com o outro, né? O que você não gostaria que fizesse com você. Então, mas aí, infelizmente, não pude. Eu recorri a 3 pessoas, assim, que eu jurava que poderia me ajudar e não pôde me ajudar, não puderam me ajudar. Mas aí eu pensei, o Gabriel vai sair às 3 horas da tarde, né? Já eram umas 11 horas, meio-dia. Aí eu fui, parei o que eu tava fazendo, parei de trabalhar, fui e deitei com ele. Tipo, ele deitou, tem um sofá no meu quarto, eu fiquei no sofá esperando pra ver as reações dele, porque ele tava muito estranho, assim, né? Mas falei, se ele aguentar assim, quietinho até o Gabs chegar, é melhor, porque eu com a Maria lá, com certeza, não vai entrar, não vai querer. A Maria não pode entrar, né? No consultório e tudo. Aí eu sei que, enfim, conseguimos. Esperei o Gabs chegar, já tava tudo pronto. Quando o Gabs chegou, ele só tomou um banho e a gente foi pro hospital. E aí o João Gabriel tava assim, mal mesmo. Ele tava muito mal. Gente, ele tava muito fraco, vomitando,
ele vomitou à tarde, começou a vomitar, e aí tava com essa dificuldade imensa para respirar, ele fazia uns sons muito assustadores, assim. E aí a gente chegou no hospital, e quando eu falei os sintomas, eles fizeram, né, primeiro você chega já médico, pra pensar com febre e tudo, aí fizemos a ficha, e aí como ele tava vomitando, o rapaz já colocou a gente num lugar lá, e meio que reservado, assim, e o médico já veio atender ele ali mesmo. Agora, ainda mais por causa desse surto, né, de corona e tal, e dessa onda, dessa porcaria desse vírus, a gente, eles têm um pouco mais de cuidado e receio também, né, então, eu falei do exame da urina e tal, e aí o médico pediu um novo exame de urina, um novo exame de sangue, nisso ele já entrou no soro, porque ele já tava muito fraco, né, tava vomitando muito, e aí ele já dormiu, gente, ele dormiu, ele ia se arrastando, eu fiz até um vídeo, nossa, o vídeo vai ficar gigante, mas eu fiz até um vídeo, né, desses dias, porque não é por nada, ficou um pouco triste, assim, o vídeo, sabe, tá lá no Instagram dele, depois talvez eu traga pra cá. Mas é porque o sentimento que nós tivemos aquele dia foi muito pesado mesmo. Então, eu fiz esse vídeo com esses momentos e ficou um pouco triste, assim, sabe? Mas não foi nada de dor, não. Foi de agradecimento, sabe? Por Deus ter restabelecido a saúde do meu filho, por tudo que a gente passou, que não foi fácil a gente ter uma vitória, né? Então, por isso foi feito esse vídeo. Mas, enfim. Aí, tudo bem, né? O Biel ficou já em observação, não acordava, tá? Ele não acordava, a gente mexia com ele, ele mal respondia, fez o exame do Covid, né? Fez o teste, deu negativo, graças a Deus. Mas aí, imediatamente, nós demos entrada no hospital por volta das 5 horas. 4 e pouquinho, 5 horas? Acho que por volta das 5 horas. E quando foi às 8 da noite, o médico já tinha feito todos os exames. E aí, lá por umas 9, acho que antes das 10, gente, antes das 10 horas, foi antes das 10 horas da noite. Antes das 10 horas, o médico já tinha dado o diagnóstico, que era diabetes tipo 1. E aí ele veio assim com todo cuidado, né? E a gente tava usando o tradutor, então uma coisa mais complicada. Mas ele veio perguntar se eu sabia o que que era, eu falei que sabia o que que era. E ele falou assim que não... eu acho que eles têm medo da gente se culpar, né? Porque eu dei um doce pro meu filho e tal. Mas ele falou assim que não é uma coisa que não tem culpa, ninguém tem culpa, é realmente o corpo que não tá produzindo a insulina e tal, né? E aí eles muito atenciosos, gente, sabe, que equipe maravilhosa que nós pegamos, Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho, e a gente não tem do que reclamar. Eu sei que assim, pra encurtar a história e finalizar, nós fomos diagnosticados no sábado, e aí ele já fez os exames, né? Nós subimos, ele já foi encaminhado para um leito, então ele estava ali em observação, e aí nós subimos, demos entrada na ficha dele da internação, o médico falou que ele iria ficar ali aquela primeira semana, até adaptar. E aí, a gente já estava achando difícil uma semana ele no hospital, mas até então tudo bem. E aí, ele foi internado, nós assinamos os papéis, tudo, a documentação, ele já foi pro quarto, ele passou o resto da noite tranquilo, parou de vomitar, teve uma noite tranquila, assim, ele dormiu mesmo, sabe? Quando ele acordou, ele tava com os olhos que não abria, de tão inchado que tava, porque ele realmente dormiu esse tempo todo. Só que ele tava no soro, ele ficou sem comer, né, todos esses dias, que é diabetes. Isso foi no sábado, a primeira refeição dele foi na terça-feira, pra você ter uma ideia, tá? Ele fez a primeira refeição na terça-feira, na hora do almoço. Ele sofreu muito de fome esses dias, coitado. Mas o médico falou que precisava organizar ali, né? Tipo, restabelecer a glicemia, baixar e regular tudo, porque a primeira vez que mediu, assim, já no nosso aparelhinho, tava muito mais alta, tá? Mas a primeira vez que mediu no nosso aparelhinho, a glicose dele estava em 563. Gente, 563. É muita coisa. Sendo que o ideal hoje, uma pessoa sem diabetes, o normal é até 100, né? E uma pessoa diabética, o normal é até 150. E o dele estava em 563, sabe? Então, tava uma coisa muito absurda, por isso ele ficou tanto tempo em dieta, sem comer. Mas, enfim, aí essa noite, pra ajudar, desceu pra mim, porque mulher, né? Fica nervosa, tudo, e aí aquela cólica, aquela coisa, falei pro Gabs, eu preciso ir pra casa, então era 1 hora da manhã, quando o médico liberou o leito, tudo, e falou, não, realmente agora vocês podem ir, a Maria não pode entrar no ambiente onde ele estava, então tava em outra ala, e aí o Gabs passou a noite com ele lá, sentado, coitado, numa cadeira,
porque a gente pode dormir com a criança na cama, que a cama é até larga, né? Mas aí o Gabs não podia e ficou meio receoso também. A enfermeira até falou pra ele se ele podia. Ele, não, tudo bem. Acabou que passou a noite ali na cadeira. Mas o Biel passou essa noite bem já, graças a Deus. E eu e a Maria viemos pra casa. Quando foi no outro dia, nós fomos bem cedo e aí começamos a revezar. Um dia eu ficava, um dia o Gabs ficava e a gente ficou nessa luta assim, né? A Maria entrou de férias, teve o feriado aqui no Japão. Eu sei que nisso o médico falou que era uma semana, na segunda-feira ele veio e falou assim, então, vamos passar um mês, tá? Eu falei, oi? Falou assim, inicialmente, lá vem ele com esse inicialmente de novo, vamos passar esse mês. Mas assim, gente, então, foi um mês difícil, mas foi muito, acho que tem muito que agradecer. A equipe que nos atendeu, tanto dos médicos, enfermeiros, as tradutoras, todos foram maravilhosos. A gente ficou num lugar muito bom, né? Depois eu venho aqui, vou falar para vocês os valores, os custos, porque tudo no Japão a gente paga, né? Vou falar o hospital também que ele ficou. E é isso daí, gente, assim, e todos os procedimentos que foi preciso fazer depois disso, né? Porque o Biel agora ele tem uma doença crônica, então ele tem uma carteirinha especial aqui, né? Para auxiliar no tratamento dele, o governo ajuda com as despesas. E é isso, gente. E aí, um monte de coisa boa aconteceu, assim, em relação a isso, né? Claro, a doença não é boa, mas que, graças a Deus, ele tá sendo muito bem amparado. O que eu quero dizer de coisa boa é que, assim, o cuidado que estão tendo com ele, foi feita reunião com a escola, do hospital, o médico solicitou à prefeitura uma enfermeira particular para acompanhar ele na escola. Então, assim, muita coisa que, graças a Deus, a gente dá graças a Deus de ter descoberto essa doença aqui no Japão, que eu sei que a gente tem muito mais amparo, né? Foi dado pra gente um livro, que isso é até importante, depois eu vou pegar, quando eu fizer os papéis da documentação, um vídeo com os papéis da documentação, eu vou mostrar pra vocês, é um livrinho todo em português, que ele foi feito no Brasil realmente, que o Brasil ele é o número 1 em estudos assim sobre diabetes, eu não sabia disso, e é muito legal, então esse material é fornecido para o mundo inteiro, eu achei muito bacana e fico muito orgulhosa. Viva o SUS mais uma vez, né? Porque por mais que seja doente, o nosso sistema de saúde tem muitas coisas boas, né? Que a gente pode e a gente utiliza. Então é isso daí, o João Gabriel ficou esse mês porque foi internado com diabetes tipo 1. Nós revezamos, por isso muita coisa mudou aqui em casa. Esse vídeo tá imenso, mas eu agradeço muito a você que assistiu até aqui. Eu vou trazer em seguida um vídeo falando sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o hospital, sobre o atendimento, né, na ala pediátrica, vocês podem me mandar aqui, podem mandar no direct, lá no Instagram, que eu respondo bastante lá também. Não tem problema, qualquer coisa eu faço um vídeo explicando novamente, tá? Era só, esse vídeo aqui, que ficou imenso, era só pra dizer mesmo pra vocês o que aconteceu, né? Porque tenho alguns vídeos gravados, nós gravamos vídeo no hospital, gravamos vídeo passeando, enquanto eu e a Maria tava fora, né, buscando as coisas que precisava pra ele. Então, pra não ficar meio perdido, assim, é só pra esclarecer mesmo que o João Gabriel ficou esse tempo no hospital. Foi uma experiência pra gente, né, mas que graças a Deus, Deus restabeleceu a saúde dele. Nós estamos cuidando em casa agora, com todo o amparo médico, mas nós estamos em casa, graças a Deus. Tá bom? Então é isso daí. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha. Segue a gente lá no Instagram também. Lá você fica mais pertinho da gente. Lá tem stories todo dia e eu consigo responder com mais frequência. Tá bom? Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo.